Olha quem voltou, ó. Eu. E aí, galera, qual é a boa? E vamos embora, que tem gente com medo. Não porque eu estou com medo, porque eu senti tremores no meu bairro. Senti a minha casa tremendo. Ai, vai ter terremoto lá em Maceió. Jesus me salve, é o fim do mundo. Jesus, moleque, corre, ajuda nós. Minha gente, o que tinha de gente morrendo de pânico no fim de semana que passou, no sábado, foi inacreditável. Mais ou menos na parte da tarde, muitas pessoas relataram com os tremores de terra em suas casas, lá para a zona na parte alta da cidade, entendeu? Algumas outras disseram que sentiram tremores de terra na parte baixa também, mas eu moro na parte baixa e não senti nada. Então, vamos lá. Essa notícia saiu até no jornal. Até hoje, não, até ontem mais ou menos, saiu essa notícia de que tremores de terra foram sentidos em Maceió e que minha gente vai ter terremoto, que não sei o que. O que vocês precisam entender é que é o seguinte, a geografia, ela é muito complexa, entendeu? O que a gente pisa abaixo da gente, a gente não tem tanto conhecimento. Lógico, não estou falando dos especialistas, o pessoal que estuda. Mas os leigos que moram aqui nas casas, geralmente não sabem. A gente tem um shopping ali chamado Maceió Shopping. O estacionamento do Maceió Shopping ele é todo, mas todo irregular. Ele tem uns declives assim, sabe? Uns buracos enormes. Porque tem uma história de que antigamente aquele estacionamento, aquela área ali do shopping, era manguezal. É sério, era mangue, lama, planta, um monte de coisas que hoje está tudo urbanizado, não tem nada disso. Mas antigamente o solo ficou irregular por causa disso. E aqui na cidade a gente tem uma empresa que se encarrega dessa questão das tubulações que passam por baixo da gente. De vez em quando tem que fazer uma escavação, tem que mexer alguma coisa ali, alguma coisa aqui e tudo mais. Em 2015, ou não, foi 2015 não, foram um pouco antes. Mas enfim, alguns especialistas na área, questão da geografia, previram um terremoto em 2015 na cidade de Maceió. Por quê? Justamente essa empresa que fica aqui na cidade, que é mais as instalações dela fica na parte sul da cidade, como quem fosse tivesse saindo. Especialistas previram que em 2015 teria um suposto terremoto aqui na cidade, porque estavam mexendo muito, estavam escavando muito e estavam tornando irregular, estavam, digamos assim, deixando mais instável o solo da cidade. O que é que acontece? Aqui embaixo tem muito cascalho. Cascalho, aquelas pedrinhas pequenas, sabe? E quando chove muito, a parte lá de baixo fica aquela coisa instável, tipo, há alguns deslizamentos de terras internamente, entendeu? Você tem uma porção de terra que está presa em outra. Aí vem a água, deixa tudo mais mole e aí acaba tendo um certo deslizamento interno, entendeu? Esses deslizamentos por si só não causam terremoto, não dessas proporções de catástrofe natural. Mas o que aconteceu aqui foi simplesmente uma acomodação de terra, de solo, entendeu? Uma terra que se desprendeu e ocupou o lugar de outra. E isso foi sentido em vários bairros da cidade. Mas a questão é o seguinte, o problema que a galera está reportando é por causa dessa empresa que tem feito escavações na nossa cidade, entendeu? E tem causado transtornos. Inclusive o trânsito ali como é? Amélia Rosa, antiga Amélia Rosa. Tem partes ali, tem trechos ali que a pista está um verdadeiro buraco. Eles interditaram aquela parte e o trânsito está enorme. Eles tiveram que escoar o trânsito para as ruas de dentro, né? E o trânsito é enorme porque as ruas de dentro são mais estreitas. E a Avenida Amélia Rosa passa ônibus. Então os ônibus tiveram que fazer o desvio para ir para as ruas mais estreitas. E dá muito trânsito. Minha gente, eu vou ver um dia, vou gravar 6 horas da noite nessa parte da cidade, em dia de semana, para vocês verem o caos, o trânsito enorme que é desse período, principalmente com essas obras. A cidade não tem muita estrutura, a verdade é essa. Se chover como chove lá em São Paulo, ou em outros lugares com chuva muito forte, como já aconteceu, a cidade não tem estrutura para receber tamanha tempestade. É sério. As ruas daqui são todas entupidas, entendeu? Porque a população não colabora, ficam jogando lixo fora porque é mais fácil,
Ninguém quer pegar um saquinho e botar dentro do bolso da calça para depois achar um lixo e colocar dentro. É melhor se desfazer logo. É o que o povo pensa. E não só isso, tem várias outras coisas. O lixo todo produzido, a cidade não tem uma estação de tratamento de esgoto que preste. Embora a gente tenha uma estação de tratamento, mas não deve ser todas essas coisas. Porque quando chove, vira campeonato de natação. As ruas ficam todas alagadas. Não tem uma. É sério. Quando uma não tá mais que a outra, é porque tem um buraquinho ali, outro aqui, que consegue escoar água, né, pra drenar água. É como uma pista de pouso de decolagem de aeroporto, né? Não sei se vocês sabem, mas as pistas de decolagem, as pistas principais, elas precisam de sulcos, não suco de tomar. Sulcos são como se fossem caminhos. Sabe quando dizem assim, ah, vamos recapear a pista? Pronto, é uma reforma que eles fazem no aeroporto, que essa pista, ela tem vários caminhozinhos. Entendeu? Por quê? Que é quando chove, a água vai por esses caminhos e sai da pista, evitando um possível deslizamento do trem de pouso do avião, fazendo com que aconteça algum acidente. Entendeu? Que quando a água quando o pneu do carro, ou do avião, ou da moto, entra em contato com a poça d'água na pista e começa a deslizar, esse fenômeno se chama hidroplanagem ou aquaplanagem, é a mesma coisa. O pneu perde aderência quando está na pista e acaba rodando. Inclusive foi isso que aconteceu no voo, num acidente aéreo que teve em 2007, em julho de 2007, que foi o voo 3054 da TAM, que atingiu o prédio da mesma empresa no final da pista lá em Congonhas. O avião era um A320, ele ia pousar na pista de Congonhas, na 35L, e o avião não parou. Tiveram outros problemas também, que tinha um motor em reverso, o outro estava em potência total, fez com que o avião virasse para a esquerda e matou todo mundo. Mas enfim, nesse dia também tinha chovido muito, e estava chovendo na hora do acidente. E a pista não estava bem recapeada, não estava bem reformada. E tinha várias poças d'água que contribuíram para o acidente. Então, assim, tem coisas que a gente precisa ter mais consciência antes de fazer na cidade. Principalmente essas empresas que cuidam de escavações, né, para melhorar a condução, algum duto, algum gasoduto, qualquer coisa, entendeu? Para evitar justamente o que aconteceu no fim de semana. Tem coisas que não tem como evitar. É processo natural. Mas tem coisas que a gente pode diminuir os efeitos. Aí é diferente, certo? Então, o Brasil, ele é muito pouco sujeito a terremotos. O nosso país está localizado no meio de uma placa tectônica. Não sei se você sabe, mas quando há um terremoto, a partir do choque entre duas placas tectônicas, ou uma se sobrepõe sobre a outra, esse tremor é sentido basicamente na borda dessa placa tectônica. A gente chama de epicentro. Então, quem está mais afastado dessa área tende a sofrer menos ou não sofrer as consequências desse tremor de terra, que é no caso do Brasil. Ah, mas já foram relatados outros tremores de terra em outras cidades aqui no Brasil. Então não me venha dizer que nós não estamos sujeitos a terremotos, porque nós estamos. Vai estudar. Vai estudar. Porque se fosse ter terremoto aqui no Brasil, já tinha tido. Já tinha tido. A gente não está nos outros lugares, perto das bordas tectônicas, para saber como é que é lá. O Japão, por exemplo. O Japão é um país que, pelo amor de Deus, está sujeito a isso há quase todo o tempo. Já teve tsunami, duas, não foi? Teve tsunami, terremoto, teve tudo. E os caras estão em pé até hoje. E a gente, do tamanho que é, que não tem esse tipo de coisa, e o povo já está morrendo de medo. Entendeu? Então, assim, relaxe, tá? O solo, ele é assim. Acontece de ter um certo deslizamento interno, acontece de, sei lá, qualquer coisa. Acomodação de solo, que foi o que aconteceu, entendeu? Que assustou, alarmou várias pessoas, mas não tem motivo para isso, não é uma coisa tão grave. Preocupa, preocupa, mas não é uma coisa de morrer, ah, meu Deus do céu, ah, Jesus do céu. Beleza? Ah, mas você comentou em relação àquele terremoto que os especialistas estavam prevendo para 2015. Será que vai acontecer? Olha, uma hora de tanto você futucar, vai dar errado.
Entendeu? Já ouvi uma frase que diz assim: você não sabia que tinha um inimigo até você mexer com ele? Entendeu? Então, uma hora de tanto você tocar na ferida, vai machucar de novo. De tanto você dar murro em ponta de faca, uma hora essa faca vai entrar na sua mão. Não é? Então, se você mexe em algo que já está problemático, a tendência é piorar. Então, eles precisam fazer um estudo maior dessa região e tentar ao máximo, se não for possível eliminar, fazer com que os efeitos que você sinta na sua cidade ou qualquer lugar que seja, sejam os mínimos possíveis. Certo? Não precisa preocupar. Não precisa. Relaxe. Ainda tem muita coisa para passar, para viver. Viu? Beleza? Era um recadinho legal, tá? Se inscreve no canal mais uma vez, dá like no vídeo, tá certo? E compartilha, tá bom? E aí eu tô espirrando pra caramba, meu Deus, isso é ruim demais. Compartilha esse vídeo pros seus amigos, mostra pra eles a real situação do que acontece. Procure estudar quando esse tipo de coisa acontecer, ou não, estuda mesmo, porque todo conhecimento é válido. Beleza? Valeu por ter assistido até aqui. Se inscreve no canal, tá? Vamos chegar aos 10 inscritos. Beleza? Paz, amor e um copo de suco, né? Porque a gente tá falando muito de comida, então um copo de suco para ajudar a descer. Tchau.